O deserto do Oriente Médio, palco de milhares de conflitos ao longo da história, fervilhava sob uma nova ameaça em 1990, quebrando a utopia de paz pós-Guerra Fria abruptamente quando o ditador iraquiano Saddam Hussein, movido por uma ambição territorial e desespero econômico, lançou seu vasto exército contra o pequeno e vulnerável Kuwait. A anexação instantânea do vizinho rico em petróleo não foi apenas um ato de agressão, foi um grito de guerra que ecoou globalmente, desafiando a ordem mundial e provocando uma resposta sem precedentes. Do choque à mobilização, o mundo assistia atônito enquanto as potências ocidentais e árabes se uniam. Assim, nasceria a Operação Tempestade no Deserto, não apenas uma campanha militar, mas uma demonstração avassaladora de poder e tecnologia que redefiniria a guerra moderna e recalibraria o mapa geopolítico do Oriente Médio. Neste vídeo, vamos te contar como foi o contexto dessa ação militar avassaladora liderada pelos Estados Unidos, que humilhou o ditador Saddam Hussein e, de certa forma, deu origem à sua queda no Iraque, além das consequências da Operação Tempestade no Deserto na geopolítica global. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo, não custa nada e nos ajuda muito. Para entender a Operação Tempestade no Deserto, é importante compreender o que levou Saddam Hussein a ordenar a invasão do Iraque ao Kuwait. Após a guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988, a situação econômica do Iraque era desastrosa. Embora a guerra tenha terminado em um impasse, o Iraque acumulou uma dívida externa colossal, estimada em dezenas de bilhões de dólares. Seus maiores credores eram justamente os países do Golfo, principalmente a Arábia Saudita e o Kuwait. Saddam Hussein argumentava que a guerra contra o Irã havia sido travada em nome de toda a segurança árabe, contendo a Revolução Islâmica Xiita que ameaçava desestabilizar a região, que era majoritariamente sunita. Por isso, ele esperava que os países do Golfo, especialmente o Kuwait, que havia emprestado cerca de 14 bilhões de dólares ao Iraque, perdoassem suas dívidas. No entanto, o Kuwait se recusou a perdoar ou até mesmo renegociar os termos da dívida, o que irritou profundamente Saddam. Para piorar a situação econômica iraquiana, o preço do petróleo estava em declínio nos mercados internacionais. O Iraque, cuja economia dependia quase que exclusivamente da exportação de petróleo, precisava de preços altos para pagar suas dívidas e financiar a reconstrução do país. Embora o Kuwait fosse um estado soberano reconhecido internacionalmente, o Iraque de Saddam Hussein sempre manteve uma reivindicação histórica sobre o território kuwaitiano, considerando-o parte da província iraquiana de Basra, que havia sido separada por imposições coloniais britânicas. A anexação do Kuwait também resolveria um problema geopolítico estratégico para o Iraque. Daria ao país o acesso direto e amplo ao Golfo Pérsico. A curta costa iraquiana era um ponto de estrangulamento, especialmente durante a guerra com o Irã. Controlar o Kuwait significaria portos mais profundos, maior acesso a rotas marítimas e, consequentemente, um maior poder e influência regional sobre o transporte de petróleo. Então, em completo desespero e não enxergando saída para a crise, Saddam ordenou em 2 de agosto de 1990 que as forças militares do Iraque invadissem e ocupassem o Kuwait. Em poucas horas após Saddam Hussein ordenar a ofensiva, o Iraque já ocupava grande parte do território do vizinho. No fundo, a invasão era uma manobra desesperada para aliviar a gigantesca dívida externa do Iraque e para controlar as vastas reservas de petróleo kuwaitianas, além de garantir a saída estratégica para o Golfo. A resposta internacional foi rápida e unânime. O Conselho de Segurança da ONU condenou a invasão, exigindo a retirada imediata das tropas iraquianas e impondo severas sanções econômicas contra o Iraque. Com a recusa intransigente de Saddam em cumprir as resoluções, os Estados Unidos, sob a liderança do presidente George W. Bush, começaram a articular uma ampla coalizão militar internacional. A participação de nações árabes como Arábia Saudita, Egito e Síria foi crucial para conferir legitimidade regional à intervenção. A primeira fase da mobilização militar aliada, a Operação Escudo no Deserto, iniciada em agosto de 1990, teve como objetivo principal defender a Arábia Saudita de uma possível invasão iraquiana e construir uma força de combate massiva na região, preparando o terreno para eventual expulsão do Iraque do Kuwait.
Centenas de milhares de tropas, milhares de veículos blindados e uma vasta quantidade de aeronaves foram deslocadas em uma escala sem precedentes, transformando o deserto do Golfo Pérsico em uma gigantesca e complexa base militar. Com o prazo final estabelecido pela ONU se esgotando e Saddam Hussein demonstrando total intransigência, a coalizão deu início à Operação Tempestade no Deserto em 17 de janeiro de 1991. A campanha militar foi um divisor de águas na história da guerra, marcada pela superioridade tecnológica e estratégica dos aliados, sob o comando geral dos americanos. A operação desenrolou-se em duas fases principais, sendo a primeira uma campanha aérea que se estendeu de 17 de janeiro a 23 de fevereiro de 91. Essa fase inicial foi um espetáculo de poder aéreo sem precedentes em sua intensidade e precisão. Por mais de um mês, as forças da coalizão lançaram uma ofensiva aérea incessante e devastadora. A utilização maciça de aeronaves de última geração, como os caças furtivos F-17 Nighthawk, os bombardeiros B-52, caças F-15, F-16 e helicópteros Apache, desmantelaram a capacidade de defesa do Iraque. Os alvos prioritários incluíam a infraestrutura de comando e controle iraquiana, as defesas aéreas integradas, bases aéreas, depósitos de armas e as linhas de suprimento e comunicação das tropas iraquianas no Kuwait. A capital Bagdá foi intensamente bombardeada e as imagens transmitidas ao vivo pela CNN, transformando a guerra em um evento global, exibindo uma nova dimensão de conflito em alta tecnologia. Durante esta fase, o Iraque respondeu com o lançamento de mísseis balísticos contra a Arábia Saudita e Israel, esperando uma reação do país judeu. Porém, o tiro de Saddam saiu pela culatra, já que Israel, sob pressão dos Estados Unidos, conteve-se, e os sistemas de defesa antimísseis Patriot dos Estados Unidos foram acionados para tentar interceptar os mísseis balísticos contra Israel e tiveram extremo sucesso. A campanha aérea foi crucial para desmoralizar e desorganizar o exército iraquiano antes de qualquer confronto terrestre. A segunda fase, que se estendeu de 24 a 28 de fevereiro de 91, desenrolou-se em uma campanha terrestre. Após 38 dias de bombardeios aéreos que pulverizaram as defesas iraquianas, a ofensiva foi lançada. A estratégia da coalizão foi audaciosa e decisiva, evitando um ataque frontal às defesas iraquianas, fortemente entrincheiradas ao longo da fronteira com o Kuwait. As forças aliadas executaram uma vasta e surpreendente manobra de flanco, conhecida como Left Hook, gancho de esquerda. Tropas norte-americanas, britânicas, francesas e de outras nações contornaram as defesas iraquianas pelo oeste, atravessando o deserto iraquiano, e avançaram rapidamente para cortar as linhas de retirada das forças iraquianas posicionadas no Kuwait. A ofensiva terrestre foi avassaladora e incrivelmente rápida, durando apenas 100 horas. O exército iraquiano, já debilitado pelos bombardeios aéreos, desorganizado e com a moral baixa, entrou em colapso. Houve rendições em massa de soldados iraquianos, muitos dos quais eram mal equipados e estavam totalmente desmotivados para lutar. As unidades de elite da Guarda Republicana Iraquiana foram as únicas a oferecer resistência significativa, mas foram rapidamente superadas pela superioridade tecnológica, o treinamento e poder de fogo dos aliados. As forças iraquianas foram rapidamente expulsas do Kuwait e um grande número de seus blindados e veículos foram destruídos na tristemente célebre Estrada da Morte, enquanto tentavam fugir do Kuwait de volta para o Iraque. A Operação Tempestade no Deserto culminou em uma vitória militar esmagadora e inquestionável para a coalizão internacional, mas suas consequências foram complexas e de longo alcance. O objetivo principal foi alcançado, o Kuwait foi libertado da ocupação iraquiana e a família real Al-Sabah foi restaurada ao poder. O exército iraquiano sofreu perdas catastróficas em termos de equipamentos e pessoal. Estima-se que dezenas de milhares de soldados iraquianos foram mortos, feridos ou feitos prisioneiros. A imagem de um dos maiores exércitos do Oriente Médio sendo desmantelado em tão pouco tempo impactou a percepção de poder na região. Saddam foi terrivelmente humilhado. Apesar da derrota militar, a coalizão optou por não avançar até Bagdá para depor Saddam Hussein. Essa decisão foi motivada por preocupações com a instabilidade regional.
e o possível vácuo de poder, além do custo de vidas. Contudo, Saddam, ao permanecer no poder, seria uma fonte de instabilidade contínua. Ele brutalmente reprimiu as revoltas xiitas no sul e curdas no norte, que eclodiram após a derrota. Ele conseguiu manter seu regime na base da força. Para conter o Iraque e garantir o desarmamento, a ONU impôs um rigoroso regime de sanções econômicas ao país. Além disso, zonas de exclusão aérea foram estabelecidas no norte para proteger a população curda de ataques e no sul para proteger os xiitas, sendo patrulhadas por forças dos Estados Unidos e do Reino Unido. O Iraque foi forçado a aceitar inspeções internacionais da ONU para verificar e desmantelar o seu programa de armas de destruição em massa. A constante obstrução iraquiana a essas inspeções e a persistente suspeita de que Saddam ainda possuía as armas nucleares ou químicas seriam justificativas centrais para a invasão de 2003 dos Estados Unidos ao Iraque. A guerra consolidou a posição dos Estados Unidos como a principal potência militar e geopolítica no Oriente Médio. A presença militar americana na Arábia Saudita e em outros países do Golfo aumentou significativamente após o conflito, causando tensões futuras, inclusive sendo um dos argumentos utilizados por Osama Bin Laden para justificar os ataques de 11 de setembro de 2001. Além das baixas militares diretas, a guerra teve um custo humano e ambiental significativo. A retirada iraquiana do Kuwait incluiu a detonação e o incêndio de centenas de poços de petróleo, resultando em uma catástrofe ambiental de grandes proporções, com vastas nuvens de fumaça negra e derramamentos de óleo que impactaram a vida marinha. A Operação Tempestade no Deserto demonstrou a superioridade tecnológica militar ocidental e a eficácia de uma coalizão multinacional bem coordenada. Foi a primeira guerra televisionada em tempo real, moldando a percepção pública dos conflitos modernos. A rapidez da vitória aliada e as baixas mínimas para a coalizão criaram a percepção de uma nova era de guerra limpa e decisiva, um conceito que seria testado em conflitos futuros. A falha em remover Saddam Hussein do poder na Operação Tempestade no Deserto, combinada com as sanções e inspeções prolongadas, criou uma tensão contínua que 12 anos depois resultaria na Guerra do Iraque de 2003, com consequências ainda mais profundas e duradouras para a região e para o mundo. A Operação Tempestade no Deserto foi um ponto de inflexão na geopolítica no pós-Guerra Fria. Começando como uma resposta à agressão flagrante do Iraque ao Kuwait, transformou-se em uma demonstração espetacular da doutrina militar americana e da capacidade de uma coalizão internacional de impor a ordem. Com sua campanha aérea inovadora e a decisiva manobra terrestre de 100 horas, a operação alcançou seus objetivos militares de forma avassaladora. No entanto, a vitória militar incontestável não trouxe a paz duradoura nem a estabilidade desejada. A decisão de não depor Saddam Hussein legou ao mundo um problema não resolvido, levando a mais de uma década de sanções, inspeções e tensões crescentes que culminaram na mais controversa guerra dos últimos anos, a Guerra do Iraque. A Tempestade no Deserto, portanto, não é apenas um estudo de caso de estratégia militar, mas é um complexo capítulo da história recente, que ressalta como vitórias no campo de batalha podem, paradoxalmente, semear a semente de futuros conflitos, deixando um legado de consequências duradouras que ainda ressoam no volátil cenário do Oriente Médio. E aí, você conhecia todas as nuances da Operação Tempestade no Deserto? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Agora, se você deseja saber como Saddam Hussein chegou ao poder e se tornou o maior ditador da história do Iraque, clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e até a próxima!